Segundo conselho que eu vou te dar. Segundo conselho que eu vou te dar. Alguém aqui quer ter vida vitoriosa? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Quer? Então tá bom, vou continuar. Seus relacionamentos vão determinar o seu futuro. Na outra mensagem eu já falei de relacionamento. Agora eu vou dar um outro enfoque. Seus relacionamentos vão determinar seu futuro. Escute o que eu vou dizer para você. Pastor, eu trato todo mundo igual. Não sabia que você era tão ignorante. Se você trata todo mundo igual, como é que você vai privilegiar a honra, a lealdade e a fidelidade? Quer dizer que você trata alguém que te honra, alguém que te é leal, alguém que te é fiel, do mesmo jeito que alguém que não te honra, que não é leal e que não é fiel? Deixa eu te explicar uma coisa. Deus não faz acepção de pessoas para salvação. Está lá em Romanos 2,11. Para salvação, Deus não faz acepção de pessoas. Mas para relacionamentos, faz. Para salvação, não. Ah, você quer prova? Em Gênesis 18:17, Deus diz assim: ocultaria eu alguma coisa a Abraão? E Tiago 2:23 vai dizer: Abraão, o amigo de Deus. Só para esse cara, Deus chama de amigo. Moisés, por causa de uma mulher, a mulher cusita, aí Miriam e Arão começaram a brigar com Moisés. Você é profeta, nós também somos. Deus fala com você, fala com a gente também. Aí Jeová está vendo a cena, os três na tenda. Aí Jeová chega lá com Moisés assim, os três aqui para fora. Os três. Aí Jeová vai dizer para Miriam e Arão: quando eu quero falar com algum profeta, eu falo por sonhos e por revelações, mas com ele aqui eu falo cara a cara. O único homem na Bíblia que Deus falava cara a cara. E se Moisés não entrasse naquele transe, Deus ia arrombar, arrebentar com a cara de Miriam e de Arão. Foi Moisés que intercede. Para quem mais Deus disse o homem segundo o meu coração, fora Davi? 1 Samuel 13:14, é só para Davi. Aí o homem segundo o meu coração. Que papo é esse? Que Deus trata todo mundo igual em relacionamento. Por que você acha que Deus disse para a casa de Eli, em 1 Samuel 2:30, na verdade tinha dito eu que faria um concerto perpétuo com a casa do teu pai. Agora digo eu, longe de mim tal coisa, honrarei os que me honrarem, porém os que me desprezam serão envilecidos, isso é, desprezados. Como é que Deus mantém o mesmo relacionamento? Vamos para Paulo. Em 2 Coríntios 8:23, Paulo fala isso para Tito, só para Tito, meu companheiro e cooperador. Mas Paulo vai falar uma outra coisa, mais um título para um cara que só fala para ele que não tem muita coisa dele na Bíblia. Filipenses 2:25. É para Epafrodito, meu irmão, companheiro e cooperador. Só para esse cara Paulo fala isso. Para mais ninguém. Depois Paulo vai falar de um outro cara em 2 Timóteo 1:16. O Senhor conceda graça à casa de Onesíforo, que vindo a Roma me procurou e me achou, não teve vergonha das minhas prisões e muito me recriou. Onesíforo era contador de anedota gospel sem maldade. Onesíforo não procurou Paulo para dizer: Paulo, ai, manto, terra. Paulo, ei, esse que eu te digo, homem, o Senhor é contigo. Não. Paulo estava preso. Onesíforo foi lá para alegrar Paulo, porque era amigo. Depois, em Romanos capítulo 16, tem uma lista de 26 cooperadores de Paulo.
Olha os tratamentos diferenciados. Escuta essa, meu irmão. Jesus tinha 5 níveis de relacionamento. 5! Número 1, multidão. Era um relacionamento. Número 2, discípulos. Diz lá a Bíblia que Jesus falava coisas só para os discípulos. 2º nível. 3º, 12 apóstolos. Jesus trazia eles para um lugar separado para falar coisas só com eles. 4º nível, Pedro, Tiago e João. Ou ao contrário, se você vem do nível genérico, o 5º, multidão, o 4º, discípulo, o 3º nível, apóstolos, o 2º nível, Pedro, Tiago e João. Fica todo mundo aí de fora. Pedro, Tiago e João comigo. Mãe, pai fica. Na hora que ele for ressuscitar a menina. E João, que recostava a cabeça no seio de Jesus e que Jesus deixou a mãe dele para João cuidar. São 5 níveis. A coisa é tão séria, presta atenção. Se você não sabe, você vai ter aqui uma ideia. A mesa da ceia não é essa fotografia que está lá na Capela Sistina de Miguel Ângelo, Jesus e um mesão grandão com os discípulos. Não. A mesa na época de Jesus era em forma de U. Assim, ó como é que era a mesa, Aqui está a base do U, para você ter uma ideia. Porque a mesa era assim e baixa, dessa altura. Porque quem servia entrava na abertura do U para ir servindo. Então, aqui está o U. Imagine o U. Estou aqui o U. Isso aqui é o U. Esse lado sentava as pessoas mais importantes da mesa. Aqui, na base do U, mais ou menos importante. Do lado esquerdo, os menos importantes. Pedro estava no lado menos importante. Quem estava do outro lado? Jesus, João e Judas. Judas e João estavam com Jesus no lugar mais importante, porque Pedro diz quando Jesus fala que alguém ia trair, Pedro está de frente para João e diz assim, faz um sinal para ele, pergunta a ele quem é. Nem Pedrão teve a ousadia de perguntar, porque a intimidade com Jesus era João. E aí Jesus vai dar uma resposta, porque eu provo que Judas estava num lugar tão importante quanto João. Aquele que meter a mão no bocado comigo. Isso é o mesmo prato que Jesus botava a mão para pregar a comida, Judas, que estava do lado, pegava. Aproveita, não tem nada a ver com a mensagem. Fica frio, porque você pode ter um lugar de muita importância na vista dos homens, mas você pode estar nesse lugar e fazer bobagem. E você pode estar num lugar que a vista dos homens é menos importante, mas você vai ser usado poderosamente na mão de Deus. Deixa eu voltar para a mensagem. Jesus tinha 5 níveis de relacionamento. Quem são seus amigos? Quem você bota dentro da tua casa? Quem você conta coisas que não pode contar para ninguém? Com quem você conversa? Eu tenho um grupo de pastores. Nós somos 14. O relacionamento mais antigo é eu com mais um, que temos relacionamento há 45 anos, desde que a gente é garoto. Mas o mais novinho desse grupo deve ter 15 anos de relacionamento. É um grupo de pastores diferentes. Nós somos amigos. Tem raquetada, rabo de arraia, tesoura voadora, lava roupa, questiona, enfrenta, mas somos amigos. A gente anda junto, conversa junto, tem um grupo só nosso. Saímos juntos. Quem são seus amigos? Dr. Miles Monroe dizia sempre isso. O que você vai ser daqui a 5 anos vai depender dos livros que você lê e dos relacionamentos que você construir. Eu estou falando de amigos. Você tem que ter relacionamento com todo mundo. Com o filho do diabo, o filho do capeta.
O filho de Satanás, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como é que está você? É do diabo. Chifrudo, é do cão. Tudo bem, meu amigo? Como é que está você? Educação, porque você não sabe o que você vai precisar. Ser humano é ser social. Eu só falo com o santo dos santos, aleluia. Muito poder, então morra, miserável, passe fome. Ok? Entra no açougue e pergunta se o dono do açougue é de Deus ou não. Não, o dono do açougue bate tambor, então eu não compro. Então tu não vai comprar em lugar nenhum. Um aqui bate tambor, outro ali é adúltero, outro é ladrão, outro é safado, outro é mulherengo, outro é cachorro, outro é sei lá o quê. Então você tem que sair do mundo. Não estou falando isso, já preguei isso semana passada. Eu estou falando de relacionamento profundo. Para que você tenha uma vida vitoriosa. 3. Número 3. Eu disse que são 4. 3. Tem alguém ainda que está aí? Quer ser vitorioso ou já acabou? Ah, tem. Então, graças a Deus. Então, segura essa. Tenha propósito na vida. O propósito é mais importante que os planos. Planos podem ser mudados. Propósito é a razão da sua existência. O propósito é o objetivo a ser alcançado. Preste atenção ao que eu vou te falar. Nenhum produto é criado sem propósito antes de ser feito. Você já me viu talvez falar em alguma outra mensagem sobre isso. Nenhum produto é criado sem propósito antes de ser feito. O camarada não inventou e, de repente, rapaz, saiu um púlpito. Uau, não sei como. O cara inventou o óculos. Nenhum produto é criado sem propósito antes de ser feito. Tudo que foi feito antes teve um propósito para acontecer. Terceiro, o começo é a evidência que o propósito está pronto. Você nasceu? Você está vivo? Significa que há um propósito para a tua vida. Você não é obra do acaso e você não está aqui para ser perdido. O começo é a evidência que o propósito está pronto. Agora escute-me com muita atenção. Existem os propósitos gerais e os propósitos pessoais. Propósito de Deus para qualquer ser humano, são chamados do propósito geral. Vale para qualquer ser humano. O que eu vou falar aqui, propósito geral. Todo ser humano tem esse propósito que eu vou falar. Gênesis 2,15 diz que Deus, quando criou o homem, criou para lavrar e para cuidar. Então, propósito geral de Deus para todo ser humano. Todo ser humano tem o propósito de ser produtivo. E todo ser humano tem o propósito para conservar, cuidar e não destruir. Isso é o propósito de Deus para qualquer ser humano. Está lá em Gênesis 2,15. Vamos para um outro propósito geral. Gênesis 1,28. Primeira parte do versículo. Ele diz que você tem que crescer e se multiplicar. Esse é o propósito de Deus para a manutenção da espécie humana. O propósito de Deus para manutenção da espécie humana. Então agora preste cuidadosamente muita atenção. A sexualidade nas diferentes espécies, inclusive a humana, tem 3 propósitos fundamentais, ou 3 características fundamentais. A sexualidade na espécie humana e nas diferentes espécies tem 3 características fundamentais. Eu já falei também, estou repetindo porque é importante para a tua mente. Dualismo, 2 diferentes. Complementariedade, 2 diferentes que se completam. E fecundação. Eu estou falando de ciência, não estou falando de teologia. A sexualidade nas diferentes espécies cumpre 3 funções principais. Dualismo, 2 diferentes. Complementariedade,
dois diferentes, que só diferentes se completam. E fecundação. Então agora eu desafio você pegar homossexualismo, bissexualismo, pentassexualismo, transgênero, transporcaria qualquer. Pega isso e põe aqui, nisso que eu acabei de falar. Dualismo, dois diferentes, são iguais. Complementariedade, iguais não se completam. Fecundação, acabou a história. Que conversa afiada, é provado. Rapaz, essa imprensa vagabunda, parcial, que apoia o lixo moral, saiu pequenininho em um jornal apenas. A Universidade de Harvard, com o Instituto Tecnológico de Massachusetts, investigou 475 mil genes de pessoas humanas. Não existe gene homossexual. O sexo é biológico. O que você e eu temos que entender é uma coisa chamada comportamento humano. Alguém por acaso nasce com chaminé? E por que fuma? Comportamento. Alguém nasceu para beber da número 1 a 51 e entornar o caldo? Por que faz? Comportamento. Alguém nasceu para ter prática bissexual, homossexual, transgênero? Não! Então deixa eu te explicar. Todos esses comportamentos sexuais fora do padrão que Deus criou, que é biológico, tem 3 fontes. 3 fontes. E estou desafiando quem quiser me contraditar. Quais são as fontes, pastor? Número 1. O ser humano é um ser social, vive de modelo de imitação. Decidiu, por modelo de imitação, praticar essas coisas. O ser humano vive de modelo de imitação e imita o outro. Esse é um motivo. Segundo motivo, problemas com a figura paterna. Eu cansei de ouvir meus professores na universidade. A criança faz uma ruptura entre ela e a mãe e o mundo a partir da figura paterna. A criança faz o corte entre si e a mãe, porque a mãe é o primeiro objeto de amor da criança. Pessoas com problemas com a figura paterna. Terceiro, pessoas abusadas quando foram crianças ou adolescentes. Esses são os 3 motivos para qualquer tipo de comportamento sexual fora do padrão que Deus fez. Eu falei lá no programa da Dona Marília Gabriela, há anos atrás, quando ela me perguntou e disse: o senhor não concorda que 2 homens não possam criar filhos? Não! O senhor não concorda que 2 mulheres não possam criar filhos? Não! Ela ficou uma arara. E aí eu disse para ela: daqui a 30, 40 anos nós vamos ver o resultado na sociedade. Está antes do que eu pensei. Agora, a Universidade do Texas fez um estudo profundo com pessoas entre 18 e 30 anos de idade que foram criados por pais homossexuais. Ou só homem ou só mulheres. É o estudo mais profundo e mais completo. É devastador para o ser humano em relação a todos os seres humanos que foram criados por heterossexuais. O movimento gay americano se levantou irado, mas lá na América não adianta vir imprensazinha fazer graça. Lá na América tem que provar. O que aconteceu? A Universidade do Texas contratou uma auditoria independente para analisar o estudo científico dos pesquisadores. E a auditoria independente chegou à conclusão: está tudo perfeito. Todas as variáveis, toda a pesquisa está perfeita. Você nunca viu isso em jornal nenhum. Sabe por quê? Porque todas as vezes que o ser humano tenta recriar aquilo que Deus criou, ele quebra a cara. Estão tentando recriar uma nova sociedade. E vamos ver o final dessa história. Vamos ver o que vai acontecer, já está acontecendo e que é escondido. Agora, acabou de lançar um livro. Uma mulher criada por 2 lésbicas. Ela escreveu um livro. Não tem ideia a falta que faz a figura de um homem.
largou o aço. Pergunta onde saiu isso na imprensa. Eu não tenho medo desses caras. Eu estou guardado pela Constituição. Eu estou falando de minhas crenças e convicções. Eu creio que Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. Não vem para cá com essa conversa fiada. O sexo é biológico, mas o gênero, eu tenho gênero. Um dia eu sou mulher, outro dia eu sou homem. Eu também gosto de mulher. Vai te converter. Porque você não nasceu, você nasceu para completar o outro. Deus fez a sexualidade diferente para se complementar. Ele não fez iguais, porque iguais não se completam. Essa que é a verdade, o propósito de Deus. E aí tem mais um propósito geral: é que o homem se una à mulher e construa uma família, que é a base de toda a civilização humana. O ser humano chegou até aqui por causa de quê? O homem, a mulher e sua prole. Você nasceu de quem? Duas mulheres não geram filhos. Dois homens não geram filhos. E eu não estou aqui, tem que acabar, tem que arrebentar. Não estou aqui para impedir. A nossa conversa não é essa. Porque nem Deus impede o homem de pecar. Eu não estou aqui impedindo ninguém de ser o que quiser ser. O que eu venho dizendo há anos atrás e que fui até debochado por muitos crentes. Pastor, não tem outro assunto? Eu dizia, gente, eu não estou discutindo. Eu não estou discutindo preferência sexual. Eles querem mudar a cultura. Eles querem impor o seu comportamento à cultura. E o que acontece hoje? Muitas escolas não podem comemorar o Dia dos Pais nem das Mães. A maioria sendo engolida pela minoria. Ideologia de gênero. Querendo ensinar, é ideologia, não é ciência. É uma ideologia que veio com marxismo cultural para destruir o modelo judaico-cristão da sociedade ocidental. É para destroçar isso. Lá de um filho do Satanás chamado Herbert Marcuse, um esquerdopata do inferno. Nós não vamos vencer com arma. Nós não vamos vencer com arma, mas pela cultura. Vamos destruir todos os valores culturais marcados pela sociedade no modelo judaico-cristão. Mas eu sou profeta de Deus. Deus me levantou nessa nação. Não tenho medo desses caras. O propósito de Deus é que você, mulher, se una a um homem, e você, homem, se una a uma mulher. É esse o propósito de Deus para o ser humano. Meus amados, propósito geral, está em Gênesis 1:28. Domine sobre répteis, sobre animais, sobre plantas. Deus fez o homem para dominar, mas não fez o homem para dominar outro homem. Então escute, todo o sistema político do mundo que queira oprimir o espírito humano vai falir. É por isso que o comunismo está falido. Olha o comunismo, olha que coisa linda, gente. Acorda, povo. Uma nação radicalmente comunista, a primeira coisa que ela faz é o quê? Fechar a porta de saída da nação. Se o sistema é tão bom, podia deixar a porta aberta. Porque o cara que sai quer voltar. Por que as nações comunistas, a primeira coisa que fazem é fechar a porta de saída para o seu povo? Vamos aos exemplos? Na época do Muro de Berlim, Alemanha Ocidental democrática, Alemanha Oriental comunista. Da Alemanha Ocidental para a Alemanha Oriental, você vinha com um documento para passar. Da Alemanha Oriental para a Ocidental, campo minado.
arame farpado, metralhadora. Se tentasse passar, era fuzilada. Hoje, Coreia do Norte comunista, Coreia do Sul democrática, liberal na economia. Se um cara tentar atravessar a linha que vem da Coreia do Norte para a Coreia do Sul, é fuzilado pelos soldados. Se alguém da Coreia do Sul quiser sair, não tem problema. Cuba, tão festejada, Dom Raton Fidel Castro, tão festejado por Lula e sua corriola. O negócio é tão bom, por que fechou a porta de saída? Se a coisa é tão boa, a porta de saída fica aberta que ninguém quer sair. Agora, olha que coisa interessante. As nações mais democráticas do mundo, as nações mais liberais, têm que fechar a porta para não deixar a gente entrar. Você já parou para analisar? As nações mais liberais, mais poderosas, mais ricas, mais democráticas, fecham a porta de entrada, porque senão explode a economia. Por isso que o americano bota um monte de barreira para entrar lá, o inglês também, o mercado comum europeu. Por quê? Se isso fosse ruim, quem é que queria ir? O nego vai a nado, a ir coiote, tenta atravessar do México para a América. É por quê? Pensa, irmão, pensa, meu irmão. Toda tentativa de oprimir o espírito humano não dá certo. Olha a Venezuela do jeito que está. Olha lá, um desgraçado massacrando um povo. Olha lá, cultuado pela esquerda brasileira, aplaudido pela esquerda brasileira. Olha lá, olha o que o desgraçado está fazendo lá, massacrando o seu povo. Nenhum sistema de governo que impeça a liberdade do homem dá certo. Você quer morar numa favela com direito de ir e vir do que morar num palácio onde você não pode sair. O espírito humano foi feito para ser livre. E aí eu pergunto a você, eu faço uma perguntinha a você. Tem a visão do seu propósito? Quando Paulo diz em Filipenses 3, 13 e 14, agora é o propósito pessoal, já saí dos gerais. Uma coisa faço é que, esquecendo das coisas que para trás fico, avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. É porque eu estou com pressa. Então escuta. Escuta, meu irmão. Quando Paulo está falando em Filipenses 3, 13 e 14, ele tem a visão constante do propósito dele. O dia que Davi perdeu a visão do seu propósito, fez bobagem. Cometeu um adultério e um homicídio. Agora olha o que ele fala. Avançando para as coisas que estão diante de mim. É um violento esforço para frente. A ideia de Paulo é de um corredor de qualquer modelo de atletismo. O que é que um cara faz? Não é isso aqui? Né? Qualquer corrida? Então, é um violento esforço para frente. Energia, tempo, para o meu objetivo. Prossigo para o alvo. Ele tem uma direção. Você já viu um corredor? Uma corrida de 1.000 metros rasos, 5.000 metros, 10.000 metros, num estádio. O corredor tem uma direção. Como é que é? Essa é a direção de um corredor. Vai fazendo uma volta. Ele tem uma direção. Agora, imagine você, para qualquer modalidade de atletismo, até uma maratona, se você vê um cara correndo assim, o que é que você vai dizer? Tomou algum remédio, está perturbado mental. Você está rindo? Muitos aqui estão assim na vida. Qual é a tua direção, meu brother? Aonde você quer chegar, meu irmão?
Você tem que ter uma direção. Agora olha o que Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Nenhuma bobagem, nenhuma coisa menor, nenhuma coisa que possa atrapalhar a minha trajetória, eu permito. Para fora. Para fora. Você está sendo preso por coisas que querem interromper a tua trajetória. Você está sendo travado por coisas que querem impedir você chegar num alvo. O apóstolo Paulo diz: tudo que perturba a minha trajetória eu quero esquecer. Sai do meu caminho, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Quais são os seus objetivos? Qual é o seu propósito? O que é que você quer fazer nessa vida, na vida espiritual, material e emocional? Último lugar, eu já vou encerrar. Último lugar, eu já vou encerrar. Guarde a sua mente. Seus relacionamentos vão determinar seu futuro. Tenha propósito na vida. E último lugar, faça a vontade de Deus. Escute o que eu vou te falar bem rápido, por favor. A vontade de Deus não é uma questão cultural ou religiosa. A vontade de Deus é uma questão de atitude. Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é o que diz, é o que faz, é a atitude. Escute o que eu vou te falar. Para desenvolvermos atitudes dignas de uma vida cristã vitoriosa, a vontade de Deus é a escolha primária, a razão primordial que vai nortear todas as outras atitudes. O melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus. Para você conhecer a perfeita, verdadeira, completa vontade de Deus, diz Paulo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Romanos 12, a partir do versículo 2. Você só experimenta a plenitude da vontade de Deus para a tua vida se você não tomar a forma do mundo. Eu vou terminar dizendo para você que a vontade de Deus tem 3 níveis. Primeiro nível, a vontade de Deus geral, para qualquer ser humano. 1 Timóteo 2,4. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem. Essa é a vontade de Deus, salvar todo mundo. E por que nem todo mundo vai ser salvo? Por causa do livre-arbítrio. Deus deseja, mas não pode salvar todo mundo, porque Ele obedece às leis que Ele criou, os princípios que Ele criou. Ele fez o homem livre. Ele tem salvação para todo mundo. Mas por que não salva todo mundo? Porque você decide. A vontade de Deus é salvar você. Vontade de Deus restrita, só para o seu povo, só para a igreja. Quem é povo de Deus aqui? Eu vou dizer uma. 1 Tessalonicenses 4:3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A vontade de Deus é que você tenha uma vida santa, longe da sujeira do pecado. E tem a vontade de Deus restrita. Ou, tem a restrita, desculpa, a geral, a restrita, e a terceira, a vontade de Deus pessoal. O que Deus quer para você. O que Deus tem para você. O que Deus quer se manifestar para você. O que Deus manifestou para Davi não é igual para Jeremias. O que Deus manifestou para Moisés não foi igual para Josué. E o que Deus manifestou para Josué não foi igual para os juízes. O que Deus manifestou para Davi não foi igual para os profetas. Eu declaro que Deus tem coisas só para a tua vida. Escuta o que eu vou te falar. Como é que tem gente enganada? Eu acredito que a vontade de Deus, essa que o senhor está falando pessoal, o cara quando é pastor, apóstolo, essas irmãs do sapatinho de fogo, esses irmãos que tem assim uma intimidade, eu acho que essa vontade de Deus pessoal é alguma coisa assim para eles. Eu vou dizer para você que Deus tem coisas para a sua vida que não tem para mim. Você está por fora, meu irmão. Deus quer manifestar a sua vontade particularmente para a tua vida. Tem coisa que Deus quer só para você. Não é para mim.
Tem a vontade de Deus geral, tem a vontade de Deus restrita e a pessoal. Descubra o que Deus quer da tua vida. Descubra o lugar que Deus quer que você esteja. Onde é que Deus quer te usar? É a vontade pessoal.